Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Bom dia. A gente já tá gravando? Não. Então sim, tô vendo a luz do gravador acesa. Começa mais um programa Quadrinhos no último momento de 2018. Não, bom, né? Foi bem legal, bacana, divertido. Entediante. Foi um ano que provou que tudo estava errado. E que Deus estava certo. Eu? Nós falamos Deus, não é emissário. Não, calma. Dependendo de qual religião, ela pode ser um Deus. Eu sou Deus de algumas das religiões que eu sigo. Ai, que bom. E A do grande espaguete? Não, esse aí eu não sou Deus. Né? Amém, irmãos, por falar nisso. Amém. Ah lá. Hare Krishna. Seguinte, o programa de hoje tem um problema sério. Deus pode ou não pode fazer o que o homem pode ou não pode fazer? Não. O homem pode ou não pode fazer o que Deus fez? Também não. O conceito de vida é determinado por quem? Pela vida. De acordo com o dogma central da biologia, vida tem que ser composto por células. Mas isso não tem nada a ver com o que a gente está querendo falar. Mas o que nós estamos querendo falar é: eu posso ser Deus? Sim. Já tá Mas quais são as consequências quando o ser humano se averbera dos direitos de vida e morte? Se você está achando que nós estamos doidos, Calma, eu tô entrando só eu tô meio exático. Então eu só vou falar sim ou não. Pra não entrar em nenhuma teoria. Porque eu e a Niela já filosofamos 4 vezes aqui. Demorou cada uns 20 minutos pra gente chegar no consenso. Então só vou falar sim ou não. E o consenso é que não fazia sentido. Exatamente. se você está achando que o programa está doido, na mitologia grega existe o famoso... Prometeus não leus? Exatamente. Drama de Prometeus. Achei que você ia falar que qualquer forma de prazer é válida. Não a do Prometeus. Não, porque esse trono é gregoriano. Só que esse ponto. Para os gregos, a luz era de uso exclusivo dos deuses. Até que um humano resolveu entrar no reino do Olimpo, roubar a chama e levar luz aos homens. Correto, senhor Anielo? Correto. Com isso, ele foi punido por ficar preso a uma pedra e ter um abutre comendo seu fígado. Fígado toda noite? Todo dia. Todo dia. E à noite o fígado regeneraria para o abutre vir de novo, de manhã, e comer o fígado dele. Isso ficou chamado como Drama de Prometeus. Agora, rapidinho, um parênteses. Para quem jogou God of War, tem uma cena dessas no God of War 2. Pois é. Então o objetivo é literalmente até que ponto podemos dar vida ao homem. A escritora Anne Rice, no século XIX, escreveu um livro chamado... a escritora Mary Shelley. Desculpa, Anne Rice fez... E também só uma pequena correção que a gente deixou passar. Prometeu era um titã, não um homem. É verdade. Fui tentar de memória e por isso que eu sou historiador, preciso dos livros. Não tenho memória. Eu consultei o Google para mim. Fiquei na dúvida, eu não queria questionar o historiador e Prometeu não era titã, era um homem. Desculpa, gente. Cometi esse pequeno lapso. Mas vamos lá. Mas a historinha estava certo, né? Hã? Mas a historinha estava certo, né? Sim. Por que eu falei Anne Rice, cara? Porque Anne Rice, Mary Shelley é quase a mesma coisa. Nem querendo.
As duas foram traduzidas pela Clarice Lispector. É verdade. A gente tava pegando um ponto comum, não necessariamente que ela seja uma ideologia próxima. Nossa, a gente tá viajando demais. Caraca, essa foi forte, Samuel. Mas, Mas pra eu errei. quem ainda não pegou Agora vai você. o mito do Prometeu moderno, né? Isso. A Mary Shelley teve uma certa noite em que ela esteve reunida com o Lord Byron e quem mais? Ah, tinha mais umas tinha umas 2 pessoas. O Lord Byron, que era o marido dela, né? Aí eu não sei. Se eu não me engano era, mas eu posso estar enganado quanto a isso. Mais tarde eu verifico. E eles fizeram uma noite Uma de aposta. contarem histórias de terror uns para os outros. E era só um grupo de escritores, né? E cada um criou a sua história na noite, e a história que a Mary Shelley criou era sobre um certo médico que resolve juntar partes de vários corpos e criar um novo ser vivo a partir disso. Esse doutor se chamava Dr. Frankenstein. Não é o nome da criatura, como muita gente se engana. É o nome, Não. É o nome... O nome da esposa dele era Anne Isabella Milbank. Milbank. Estou enganado. E assim, dos vários escritores que estavam lá, a história que mais me deu sucesso foi exatamente da Mary Shelley, que deu origem ao Frankenstein, que todo mundo conhece, com Boris Karloff, parafuso no pescoço. Mas, não, a maioria já não lembra disso, né? Não. Droga. Entreguei minha idade. Mas essa história é muito similar à história do Prometeu, no sentido de que um não-deus, no caso um médico, tentando trazer o fogo da vida para os seres humanos, querendo trazer a essência da vida, superar a morte, transformar o homem em Deus novamente. O marido da Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley. Exatamente. Tá aí o Google que não deixa eu errar sozinho. Agora quem fez fui eu, né? Mas pelo menos o senhor deu a dádiva da dúvida. Eu é quem foi o tolo e acreditei na minha loucura. Mas então, nós vamos finalmente falar de quadrinho, né? Um tal de Bernie Wrightson, é isso mesmo? Isso. Ele é bastante conhecido no mundo dos quadrinhos por ter escrito o Frankenstein, né? Na verdade, ele fez várias coisas, né? Ele fez... o volume que a gente tem aqui em mãos são Monstros Noturnos, e é da editora Mitos Editora, e ela tem uma coisa muito legal que ele coloca assim: iniciando esse volume temos o Carniçal, com o tenente detetive Lloyd Kemp, se descobre no meio de um mistério hollywoodiano fora do comum, sabe que vai precisar de um tipo diferente de ajuda do que aquele a qual está acostumado. Ele encontra essa ajuda na bizarra forma do Carniçal, um investigador monstruoso que tem a reputação de solucionar os crimes mais bizarros do mundo. E ele é a figura, né, o Carniçal. O Carniçal é um Frankenstein. Né, seria a ideia do Frankenstein. Visualmente falando, porque a origem da criatura não é estabelecida nos quadrinhos. Não. Mas o visual é uma criatura imensa, com força descomunal e aparência cadavérica. Uhum. Já a segunda história, essa sim, para fechar com chave de ouro, a obra da derradeira de Bernie Wrightson, Frankenstein Vivo. O artista remonta ao personagem que 30 anos antes havia se proporcionado renome e respeito universal, no época em que ele deixou maturar no decorrer das décadas em mais uma parceria com Steve Niles. E aí é que vem o nosso Frankenstein e toda a celeuma que nós comentamos logo no começo, afinal de contas. Frankenstein é o grande questionamento sobre os limites do conhecimento humano, da ação humana e da moral humana, né? E o sentido da vida. Sim, porque toda vida precisa
de ter algum sentido. De ter um início, né, também. Senhor Anielo, músicas para hoje? Poxa, música baseada no Frankenstein. Uma boa pergunta. Endless Thomas Beer. Não. Por que não? 24 minutos? Você tá confundindo com The Great Showman. Ah, tá, verdade. Ele é só mais duro. É porque toda vez que eu ouço um disco, toda vez que me lembra de Nightwish, eu sempre me lembro da última. Eu também citaria Bela Lugosi is Dead, Do do banda Joy Division. Joy Division. Joy Division. Então, vamos de Bela Lugosi's Dead e Endless Thomas Beer. Nightwish. Daqui a pouco no Voz tá. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Imagine você, um detetive de uma área hollywoodiana, tendo que desvendar mistérios dos mais absurdos. E de repente você tem que uma ajuda especial vindo para lhe ajudar. De uma divisão secreta do FBI. Secreta da secreta da secreta, daquela que só é utilizada se o caso for muito, mas muito Estranho. Cara, esse estranho que você fez me lembrou tanto os filmes dos anos 60, 50 e 60. Gostei. Estranho. Ao qual o Arquivo X tentou roubar essa ideia também. Sim. De certa forma, a divisão FBSI, né, Divisão de Assuntos Sobrenaturais da FBI, que seria Federal Bureau Supernatural Investigation. Isso. Meu inglês acabou de gastar todo agora. E o mais legal é que quando você pega... Cara, as duas obras poderiam ter virado... Se virasse um seriado, seria muito legal. Se virasse um filme, ninguém ia ver. Que é chato que dói. Mas essa ideia de um detetive precisando sempre de uma ajuda sobrenatural para resolver um caso, dá uma série fantástica. E de ter vai lembrar um pouco a premissa do Hellboy também, né? De ter um monstro investigando monstros e questões sobrenaturais. Então, assim, o Carniçal é o personagem, né? Essa criatura Frankenstein gigantesca. É engraçado como ele é introduzido na história, né? Que é uma cena visual muito forte. Está lá o detetive do FBI, aguardando essa lenda que ele tinha só escutado falar do Carniçal chegar, num avião especial e tudo. Aí, quando abre-se a porta, tá tendo toda uma narrativa em off, com o clima no ar, do detetive pensando no caso e tal. Abre-se a porta do avião, aparece aquela bota que é maior do que o rosto dele, bem maior do que o rosto dele, e ele cai, o queixo cai que nem quase como máscara no filme, sabe? Despenca no chão o queixo dele, por causa da enormidade visual que é o Carniçal. Assim. Ele é claramente não humano, apesar de ser um humanoide, 2 braços, 2 pernas, rosto. Ele é claramente não humano por causa das dimensões e o tom de pele e as feições cadavéricas dele. A primeira coisa que o detetive fala: como foi o voo? Bom? Resposta do Carniçal: se bom é passar 8 horas agachado dentro de um tubinho de papel higiênico, só que de metal? Bem bom. E detalhe, o detetive deve ter mais ou menos 1,70 m, quase 80 m, digamos assim. É, um cara de tamanho normal para alto. E ele perto do Carniçal, ele bate na cintura. Sabe aquela cena de repórter entrevistando o jogador de basquete da NBA? Mesma coisa. Eu diria uma mulher loira, de estatura padrão, americana, norte-americana, entrevistando um jogador de basquete. Um breve parênteses, né? Eu sempre, quando era criança, achava que por que todo juiz de basquete é tão baixinho? Depois eu fui entender. Mas... Tem uma boa.
Por que que todo juiz de futebol americano é magro? É por aí. Você olha os jogadores perto dele. É terrível. O cara deve se sentir baixinho e magro. Mas vamos voltar à história, né? Eu posso comentar a premissa central da Sim. história? O caso que ele está investigando, que o detetive, esqueci o nome, Kimpt, está investigando, é algo que lhe chamou a atenção, uma atriz hollywoodiana que vem de uma tradição de família, né? A avó dela era do cinema mudo, foi uma atriz de grande sucesso, a mãe dela era do cinema da década de 50, uma atriz de grande sucesso, e ela atualmente também fazendo sucesso em Hollywood. Só que as três mulheres são absolutamente idênticas. Com a mesma aparência, mesma idade, só muda o corte de cabelo. E a roupa que usa, etc. E o detalhe é que nunca há uma foto da mãe e filha, ou neta e filha adultas. Só há a foto dela, mãe, com a filha jovem. Jovem que eu falo 1 ano de idade, bebê de colo. Uhum. Estranhamente, a mãe morre quando a criança atinge 2, 3 anos. Ou some. Ou some. Então, assim, a premissa é bem básica, vocês já deduziram basicamente que... Não fala. Pois A dedução. Então, e aí você percebe que... Então, é isso mesmo que vai acontecer. Alguma coisa acontece com a atriz e os nossos 2 detetives vão ter que desvendar o mistério em torno disso tudo. Só que o que é interessante é que no meio disso tudo tem toda uma mitologia por detrás, um universo por detrás, onde você tem criaturas demoníacas, inclusive há uma noite especial que é uma espécie de Halloween, onde as criaturas demoníacas ficam soltas nessa história. E a maneira que o Carniçal sabe lidar com essas criaturas é na base do trabucão. Bem clássico, né, dos Estados Unidos. Se você tem um problema, você nunca resolve o problema conversando com o problema. Você resolve o problema dando a porrada no problema. Eu gosto do termo troubleshooter. Se você tem a trouble, um problema, você chuta. Resolve o problema. Troubleshooter. É só atirar no problema que ele está resolvido. Se não resolveu, aumenta o calibre. Literalmente. A gente vai descendo a porrada de um 38, passa por uma .50 e se não resolver o problema, você solta uma bomba nuclear. Isso me lembra, fazendo um parênteses, né, sobre métodos de matar um vampiro. Para matar um vampiro, você pega uma estaca de madeira, enfia no coração, corta a cabeça. Se morrer, era vampiro. Se não morrer, corre. Corre! Achei que você ia falar a fórmula crepusculiana para colocar ele no sol para ver se brilha. Não, tô falando de vampiro e não de fadas. Ah, tá. O bom é que se ele não morreu, cara... Corre! Corre! Então a linha do Carniçal é mais ou menos essa. Só que ele é grande o suficiente, usa arma grande o suficiente para morrer o que tá na frente. Se não for com a bota dele, é com a mão dele ou com a arma que ele usa. Do mais, você tem um problema centrado e resolvido. O climão da história é bem essa linha do mega fodão que tá ali. Vamos chutar bundas e chutar mais bundas. E, gente, é diversão, você vai rir pra caramba, porque tem cenas que você vai rir. Outras você não vai rir, vai ficar tenso. Mas você pode ter certeza que você vai se divertir muito, porque é uma história que vale muito a pena pra você se divertir um bocadinho. Detalhe que a gente tem as derradeiras obras dele, então essas são as 2 últimas obras que ele fez em vida. A próxima tem um detalhezinho cruel, que é do Frankenstein. 2 músicas. Monster do Pen. Pen do Monster. Não tem essa música. Não sei. Tem que ser algo monstruoso. Eu pensei numa banda que lançou o disco esse ano, por sinal. Só espero conseguir acionar Beatles. isso.
Pô, cara, lançaram um disco... Não, um deles realmente lançou. É, É difícil deduzir qual, né? Porque os outros 3 estão mortos. não, os outros dois. Não, só dois. O baixista, ele tá morto pro comércio. Sim, Pra o indústria da baterista, música. né? O Ringo Starr também aparece, né? Mas não vamos levar ele a sério. Nem eu consigo Mas- levar ele a sério. Eu que sou baterista não levo ele Gente, a Paul sério. McCartney morreu no Abbey Road. Cara, não se lembram disso, pô? Não, Muito bem. eu acho que eu não era vivo. Monster Magnet, I'm God. Tem Monster na parada. Daqui a pouco nós volta. 98,1 FM, Utopia. Hoje eu não quero... Desculpa, eu vou fazer um spoiler. Cara, eu gaguejei demais agora. Pois é. Vou fazer um spoiler agora, meio pra te preparar pra obra que a gente vai falar do Frankenstein. O fim dela vai te surpreender. Muito. Não é um spoiler. Quando você chegar no final assim, do porquê que é um spoiler. Não, ainda não é spoiler. O final é... Não vou comentar. Mas essa ideia do Bernie não é uma ideia nova. Se você conhece uma obra do senhor, se bem que a dele veio antes, a do Bernie veio antes, mas eu acho que veio antes, agora não vou dar certeza, mas acho que veio antes. O Sr. Mike Mignola fez também uma ideia de Frankenstein, pegando a mesma ideia do Bernie. Eu acho que a do Mignola é posterior, mas eu não tenho certeza. Eu também não tenho bem certeza. Porque, na verdade, seria o Frankenstein sobreviveu. Ele não foi morto. Não é como teve o livro barra filme barra quadrinhos original. O livro original, né? No livro original ele não foi morto. Ele conseguiu escapar. O que não é muito difícil, considerando de que ele é uma criatura praticamente indestrutível, né? Se alterando um pouquinho a coisa no final do livro, é bem coerente que ele sobreviva. Uhum. E se ele sobreviveu, ele vai ter uma história. Ele vai ter uma vida. Tanto Bernie quanto Mike Mignola, quanto outros autores vão pegar essa ideia e vão desenvolver a partir daí o que seria a vida dessa criatura. Em sofrimento eterno. Se você for fã de série de TV, vai lembrar também do Penny Dreadful, trabalhou com essa ideia da criatura do Frankenstein sobreviver mais tempo do que na história original. É uma ideia bastante comum. E a ideia básica do centro dramático para você trabalhar é bem simples, na verdade, e funciona muito bem, né? Que a criatura permanece em constante conflito porque não encontra seu lugar no mundo. Ele é uma criatura que foi renegada pelo seu próprio criador e que não consegue, devido à sua aparência, não consegue fazer parte da sociedade, mas é ao mesmo tempo indestrutível. Então ele não consegue nem mesmo exterminar consigo mesmo. Então ele tem que lidar com a existência totalmente solitária, uma criatura única. A única tentativa oficial de fazer algo similar deu errado, a ideia da nova noiva do Frankenstein deu muito errado. Leiam a história original. Mas o grande problema é a eterna solidão. Ele é um personagem que acaba sendo extremamente humano nesse sentido e recusado por todo e qualquer contato humano. Ninguém quer ter Roberto, né? Citando o Carniçal da história passada, que tem na parte onde já nem é mais quadrinho, que tem uma espécie de conto escrito de continuação, tem um momento que o Carniçal é abraçado por algo, por um outro ser. E ele comenta: eu nunca fui abraçado antes. Não que alguém sequer tenha tentado, porque nem consegue, não só devido ao tamanho da criatura, quanto ao horror que ela gera. O Frankenstein é a mesma coisa. Ele nunca sequer não conhece direito o toque humano, porque todos tratam ele como uma criatura
monstruosa, sendo que na verdade ele não é. Apesar da aparência, ele é uma criatura extremamente consciente de si mesmo. E você falou da ideia do toque, uma das cenas mais lindas do filme, Frankenstein, é exatamente da menininha. Quando ela chega perto dele, né, mas por todo o terror e horror e afins, né, gera um dilema ainda maior na criatura. Sim, De que ele se aproximar de alguém, ele sempre vai trazer o que é ruim, como se ele fosse o centro do caos. é como se Da ele maldade, tivesse né? um toque de Midas reverso, digamos assim. Tudo Tudo que ele que se ele- aproxima se corrompe, se destrói. É levado à destruição. E eu acho que é esse o ponto onde um bom escritor, né, no caso, você se envolve tanto com a história que você. Não é que você vai sentir pena do monstro. Não é bem uma necessidade de pena. Empatia? Mas você vai sentir uma empatia muito grande. E a grande pergunta é até que ponto nós ainda conseguimos entender e aceitar nesse caso diferente. Porque a obra inteira ela traz isso, né? Existe alguém que toca ele, que o abraça, e mesmo assim ele ainda se sente Não pertencente. não pertencente. Ele ainda se vê como ser estranho perante aquela situação, aquela condição ao que ele se encontra. Ele se sente marginal no sentido original da palavra. Sim. À margem. É muito tocante, assim. Não é exatamente pena realmente o que gera, mas é o que a inversão que acaba gerando na gente de que a criatura é a coisa mais humana da história. E a gente tem que se colocar no lugar, né? Porque como que a gente trata os nossos marginais? Não estou falando do criminoso, estou falando da Os seres à margem da sociedade. como a gente lida, por exemplo, com aquele pedinte de rua que a gente está dentro dos nossos carros com os ar-condicionados no nosso conforto e vem aquela ameaça pedindo alguma coisa na janela do carro, por exemplo. Como a gente trata essas criaturas? Note Ou quando o termo você- criatura, inclusive. Ou quando você está no ônibus e alguém entra no ônibus vendendo algo ou pedindo algo, aquele ser está à margem Exatamente. da nossa sociedade. Então ele é um marginal. Como é que a gente reage muitas vezes, ou com sensibilidade, se contar uma história triste ao ponto de você se sensibilizar, ou simplesmente você ignora. Deixa pra lá. Existe a invisibilidade social até. Às vezes a gente nem percebe que a gente só nota a presença e ignora e pronto. Assim. Tem um filme chamado Coisas Belas e Sujas, onde uma personagem diz exatamente isso para o vilão da história. Você nunca vai nos enxergar. Nós somos trabalhadores, somos pessoas que nos vê na rua, mas nós somos o quê? Principalmente invisíveis. Exatamente. Vocês não nos enxergam. E quando enxerga, a sensação de repulsa. Sempre. Então, até que ponto a gente está suficientemente empático para receber as nossas criaturas? Marginais. Esse é o grande questionamento do Frankenstein. A gente recebeu o que é não só marginal, porque a criatura é quase uma blasfêmia contra os valores morais da sociedade. Então, Como é que você nasceu? Bem, eu fui remontado, na verdade. Né? Eu sou a junção de várias pessoas. Eu sou a sociedade no seu nível mais amplo que existe. Porém, vocês não podem me aceitar. por isso mesmo é considerado até como sem alma. Que é Sim. mais engraçado, que seria a junção de tudo, a sociedade. Um indivíduo tem alma, a sociedade não tem alma. Sim. A sociedade deve ser execrada, largada na sua insignificância e obscuridade. Cara, depois dessa, gastei meu latim. Eu estou impressionado com você. Também estou. Ih, morreu. Tuberculepra. Mais alguma coisa? Não é muito difícil de encontrar Monstros Noturnos do Sr. Bernie Wrightson. Não é difícil.
vale muito a pena pelas questões que ele levanta. Todas as questões. Eu queria elogiar em especial o desenho da história final aqui. A arte é quase que quase que são quadros aqui. Você fica parado olhando todos os detalhes. É muito rica a ilustração. Faz parte da narrativa, inclusive, as paisagens. É daqueles quadrinhos que você lê uma vez para absorver a história e a segunda vez você fica folheando e viajando nas figuras. Assim, é muito, muito detalhado mesmo. Se eu não me engano, a arte é dele. Se eu não estou enganado, tem um... Não, é do Steve Niles, desculpa. Isso. É do Steve Niles. Ele é que fez o... O Steve Niles, ele é aquela figura legal porque, para quem não se lembra, ele fez 30 dias de noite. Né? Que é uma excelente história. Então o Steve Niles ele manda muito bem. Então é uma obra que vale a pena. Se você encontrar, é fininha, você pode até não dar muito por ela, mas os questionamentos que ele vai levantando faz você respirar fundo. É uma história fininha, tem muito texto no meio. Quem não gosta tanto de ler aí, aprenda a ler, por favor. Tem muitas caixas de recordatório. E necessárias. Também a continuação do Carniçal é como se fosse um conto. Né? É um conto, né? É um conto. É um conto. Que é, por sinal, delicioso de ler. Sim, você vai também se amarrar e muito. O programa Quadrinhos ir embora. Eu tenho as duas músicas. Se vocês não tiverem nada, tenho duas ideias maravilhosas. Frankenstein do SD. Ok. Frankenstein da CD Earth. Frankenstein da SDF. Obrigado. Fit My Frankenstein. Alice Cooper. Vamos de Titi Alice Cooper e depois vamos de Ice the Earth. Programa Quadrinhos indo embora. Tenha todos um bom final de ano. Tenha todos um Réveillon feliz e contente. Que você seja uma pessoa feliz para o ano que vem. Porque ano que vem o Anielo volta. O primeiro programa do ano. Ao som. Vocês vão ouvir esse som agora. Trazendo mais profecias, Daniel? Não tem nenhuma grande profecia para o ano que vem, além de que vai piorar antes de melhorar. Ok, então, ano que vem, primeiro programa do ano, aliás, o último programa foi com o Anielo, e o primeiro programa vai ser... Você vai ter que aguentar essa figura 2 vezes seguidas, tá? É por isso que estou dizendo, vai piorar, aí depois eu vou deixar de fazer o programa e vai melhorar. Ano que vem a gente volta. Sonhem todos comigo. Amém.